E na semana passada, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso entregou ao novo secretário estadual responsável pela pasta um documento contendo as pautas de reivindicações da categoria. Como um voto de confiança ao novo governo, o indicativo de greve que estava marcado para esta terça-feira deverá ser cancelado em assembleia extraordinária prevista para ser realizada ainda hoje. Para falar sobre as expectativas da categoria para este ano, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso, Oscarlino Alves Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, população matogrossense. Sobre a pauta de reivindicações que vocês entregaram ao governo Pedro Taques, quais são as principais? Primeiramente, é importante a gente dizer qual é o marco histórico que a gente tem no comando da nossa entidade sindical. Isso é importante. Que nós vencemos as eleições em outubro do ano passado, então logo assumimos a gestão do nosso sindicato do CISMA, fizemos alguns levantamentos e oriundos do processo de observação, de escuta, que a gente vê os trabalhadores, acompanhando as unidades. Nós fizemos uma pauta de reivindicação com 17 itens, né, de reivindicações ao secretário de Estado de Saúde e ao novo governo. E nesse processo de observância e é notório, latente os problemas que a saúde pública enfrenta no estado de Mato Grosso, o caos generalizado, que na verdade até veiculou nos órgãos de imprensa, a herança maldita que esse novo governo recebe da gestão anterior, uma situação de caos, faltando insumos básicos, faltando medicamento, desperdício de medicamentos, problemas de todas as ordens, problemas de gestão de pessoas, onde a gente tem na gestão de unidades de saúde, as principais que a gente tem, que são os hospitais regionais também, sob a gestão de organizações sociais de saúde. Então, um caos generalizado que a gente... Pois é, sobre o OS, que o senhor acaba de dizer, os seus antecessores no sindicato e o senhor também como servidor passaram aí os últimos anos lutando contra o funcionamento das organizações sociais de saúde. Inclusive, vocês chegaram a coletar assinaturas da população matogrossense, enviar aí um projeto de iniciativa popular para a Assembleia Legislativa para proibir, pelo menos na área da saúde, o funcionamento das OS. Por que elas causam mais malefícios do que benefícios à saúde pública? E o que esperar do governo Pedro Taques em relação às OS? O grande problema que tem que ser estudado e que eu acredito que a nova gestão do governo está, inclusive, numa sinuca de bico, é a relação custo-benefício que a gente tem para o usuário. Porque a gente vive em função do usuário. Na verdade, a primeira criticidade que a gente tem que falar na ótica do trabalhador, que nós, trabalhadores, nós fizemos concurso público para adentrar o serviço público e trabalhar numa unidade pública. Esse é o maior patrimônio da sociedade matogrossense. São essas unidades hospitalares. Quem paga o nosso salário é a sociedade matogrossense. E hoje o que a gente tem, Antônio Carlos, a promessa que a gente tinha quando o gestor, à época, em 2011, sinalizou para a sociedade que a gente teria uma relação custo-benefício favorável, de se gastar menos e a máquina e as unidades têm uma eficiência maior, essa promessa ela não foi efetivada. O que a gente tem hoje é uma sobrecarga, um gasto maior, a gente não tem o benefício, o usuário não tem o benefício que teria que ter, e hoje essas unidades elas são supridas com 2.126 trabalhadores no regime CLTista, sendo que a gente tem, por exemplo, na nossa lei de carreira, que é a Lei Complementar 441 de 2011, nós temos previsto na nossa lei 9.959 cargos, onde apenas 4.274 são ocupados hoje. Então, por que não se fazer o concurso público se nós estamos sem concurso público há 12 anos na situação? E uma coisa que a nova gestão já deve estar fazendo conta e tomando um apanhado desse número, que o Estado continua gastando com essa mão de obra lá, porque nós somos cedidos. Os trabalhadores concursados, eles são cedidos para as organizações sociais, assim como as instalações, os equipamentos. A gente ouve falar e a gente vê isso na visualização. Equipamentos depreciados, sucateados, patrimônio público, os prédios, o trabalhador sucateado. Então, a gente tem um déficit de mão de obra, onde a gente cede centenas de trabalhadores, e isso custa aos cofres públicos 143 milhões de reais ao ano, sendo que o Estado desconta o que a preço de mercado a organização social paga
Então desconta 47 milhões e o Estado absorve ainda 96 milhões de reais ao ano. Então uma conta básica, se a gente precisa preencher com essas vagas 2.126 funcionários, isso tem um impacto de 86 milhões. Só 47 milhões já é descontado, então a gente tem a metade. Se a gente for partir do pressuposto que o Estado tem, das receitas líquidas, ele tem que investir, aplicar 12% das receitas líquidas, se o Estado hoje ele tiver 10 bilhões de projeção de receita líquida, ele teria que aplicar 1 bilhão e 200. O que está projetado no orçamento para 2015 é uma aplicação do Tesouro Estadual de 934. Então nós temos um déficit de 266 milhões. Esses números o sindicato apresentou ao governo Pedro Taques? O governo são dados oficiais, o governo tem conhecimento, deve estar trabalhando com certeza com esses dados e a gente, na verdade, o sindicato foi chamado, ele foi convocado no dia para conversar com o governador, com o secretário. Tão logo que terminou a reunião, o secretário nos atendeu, nos sinalizou uma situação. Posteriormente a isso, nós já fomos chamados novamente, o sindicato. Ele tem um plano, um acordo de resultados, que é esse plano que você acabou de falar. Contrato de gestão aí, né? Um contrato de 100 dias, pedindo 100 dias à população para apresentar os primeiros resultados. E uma delas que nós fomos convocados para ser dito, lá ser trabalhado, foi a questão da assistência farmacêutica. E, na verdade, seria irresponsável da nossa parte falar que tudo vai acontecer no estralar de dedos como um milagre. A gente tem uma situação de caos, nós temos várias situações nervosas para serem resolvidas e uma delas assistência farmacêutica e a gente foi convocado para trabalhar. Rapidamente, a greve está suspensa para começar amanhã ou ainda não? Às 8 horas da manhã a gente vai estar reunido no complexo do Sermax. Nós estamos um pouco diferenciado da gestão passada do sindicato, nós estamos fazendo assembleias descentralizadas, nós estamos lá no chão do trabalho, lá no chão da unidade hospitalar ambulatorial, conversando com o trabalhador, perguntando a opinião, porque quem tem poder de desmobilizar a categoria é o trabalhador reunido em assembleia. E a pauta que a gente tem para trabalhar hoje é a suspensão do indicativo de greve que está marcado para amanhã. A pauta de reivindicação dando prazos também, assim como o governo estabeleceu prazo, pediu prazo, a gente vai pedir prazo para que seja cumprida as 17 pautas e votar também a permanência do Estado permanente em Assembleia Geral. Obrigado.